Afinal, quando foi que as famílias deixaram de ter muitos filhos? A gente saiu de tenho medo de engravidar na adolescência para tenho medo de não conseguir ter filhos. A gente já viu na escola sobre pirâmide etária e realmente a mudança aí da pirâmide etária no Brasil está acontecendo. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, enquanto que muitas outras pessoas estão tendo uma vida mais longeva. E eu acho que isso se deve a algumas coisas. Veja se você concorda comigo. Trabalhos, pressão para trabalhar e ganhar bem, instabilidade financeira de muitos, incertezas em relação ao futuro. Hoje a nossa vida ela é muito mais imprevisível do que antigamente. Medo do desafio de ter filhos ser muito grande e não dar conta. E além de tudo, hoje a gente tem muita informação. Então a gente vê mães, pais falando na internet como é ter filhos, os desafios, a gente sabe mais ou menos como é. Lógico, a gente só sabe mesmo vivendo aquilo, mas a gente consegue ter uma ideia. Será que isso também não está contribuindo para esse movimento? Nesse vídeo a gente vai estudar 2 artigos científicos e eu vou deixar o link deles aqui abaixo para você, se você quiser acompanhar por lá também. Eu vou trazer para cá, para nossa conversa, os pontos principais desses artigos para a gente conseguir refletir e conversar a respeito desse tema, tá bom? Bom, para a gente falar sobre isso, sobre o movimento de que as pessoas estão tendo menos filhos, a gente precisa entender a história da família no Brasil. No final do século XIX, começo do século XX no Brasil, a maioria da população era formada por homens. Mas ao longo do tempo, a quantidade de mulheres começou a superar a quantidade de homens no total da população. Por que isso é importante? Porque antigamente, e até vocês vão ver que não é tão antigamente assim, a gente tinha o que se chama de pátrio poder, que era exercido pelos homens. Os homens conseguiam, ter esse pátrio poder através do casamento. Então eles se casavam e eles se tornavam os chefes da família. Então eles eram responsáveis por tomar decisões importantes, por proteger a família, definir o destino daquela família, tanto da esposa quanto dos filhos. E à mulher cabia a responsabilidade, sim, dos trabalhos domésticos, dos trabalhos de casa. E por mais que a população feminina começasse a crescer e superar a quantidade de população masculina no Brasil, ainda existia essa dinâmica. Só que um movimento começou a acontecer e muito antes de a gente deixar esse pátrio poder de lado, que foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. Na verdade, quando a gente vai estudar, a gente sabe que as mulheres, elas trabalham desde muito antigamente, muito antes do século XIX, mas elas foram conquistando muito lentamente os seus cargos, principalmente porque os cargos que as mulheres ocupavam, se é que a gente pode chamar de cargos, os trabalhos que elas faziam, eles eram trabalhos mais simples. Eles não eram considerados tão importantes. Eram lacunas de trabalho que iam surgindo ali na nossa sociedade. Então elas ocupavam essas lacunas e assim, muito lentamente, a mulher foi se inserindo no mercado de trabalho. Mas em meados do século XX, a mulher ela conquistou muito mais espaço dentro do mercado de trabalho. Só que ainda assim, e até hoje a mulher ela precisava conciliar o trabalho de fora e o trabalho de dentro de casa. Com esse avanço da mulher no mercado de trabalho, muitas mulheres tornaram-se chefes de família. E então não fazia mais sentido a gente manter o pátrio poder. Se muitas mulheres eram chefes de família, ou seja, eram aquelas que traziam o maior sustento para casa, que determinavam ali as regras da casa, por que a gente ia manter o pátrio poder com os homens? Então, foi em 2002, com o novo Código Civil, que a gente transformou o pátrio poder em poder familiar, que hoje ele é exercido pelo pai e pela mãe. Agora vamos aos dados. Esse é um outro artigo que eu trouxe aqui para vocês para a gente analisar dados. Estou aqui com o meu computador com os dados bem certinho. A gente tem aqui dados de 1970 e dados de 2010. Em 1970, 15,8% das mulheres tinham um filho, 17,5% tinham 2 filhos, 14,8% tinham 3 filhos e 52% tinham 4 filhos ou mais. Isso em 1970. Em 2010, o cenário já é completamente diferente. Olha só, 33,9% das mulheres têm um filho.
33,9%, 2 filhos. 18,3%, 3 filhos. E apenas 13,9%, 4 filhos ou mais. Então, a gente sai de 52% com 4 filhos ou mais para 13,9%. Aqui, o que mais tem em 2010 são mulheres com 1 e 2 filhos. E tem um dado ainda mais impressionante. Em 1970, mulheres entre 25 e 29 anos, elas já tinham, em sua maioria, 4 filhos ou mais. No gráfico que o artigo mostra, a gente percebe que foi a partir dos anos 90 que isso começou a de fato mudar. Foi a partir dos anos 90 que as pessoas realmente passaram a ter menos filhos. E isso foi diminuindo cada vez mais até os dias de hoje. E um dos principais motivos que esse artigo trouxe foi o aumento do nível educacional das mulheres. Com isso, elas passaram a ter mais consciência de gênero, conseguiram ter mais ampliação de oportunidades e liberdades de escolha. E isso tudo afeta a autonomia feminina, principalmente em relação à inserção no mercado de trabalho, ao casamento e à maternidade. Hoje a gente consegue escolher um pouco mais, né? Nós, mulheres. Antigamente a gente não conseguia. Você era obrigada a casar e ter filhos. Muito antes, a gente não podia estudar, a gente não tinha direito a voto. Foram várias conquistas que nos deram a liberdade de escolha. Hoje a gente tem a oportunidade de escolher se a gente quer casar, não quer casar, se a gente quer ter filhos, não quer ter filhos. E isso trouxe mais autonomia para a mulher. Só que vamos parar para pensar um pouquinho? Esse artigo ele trouxe que as mulheres conseguiram ter mais oportunidades de educação e com isso de emprego, e isso é verdade, a gente tem, como eu acabei de dizer, né, essa liberdade. Só que ao mesmo tempo a gente ainda tem muitas responsabilidades que acabam sendo atreladas à mulher. Ainda existe a responsabilidade pelos cuidados domésticos, e essa dupla jornada, muitas vezes exaustiva, pode influenciar na decisão da mulher de ter ou não ter filhos, ou então de adiar a maternidade. E não que esteja errado a mulher cuidar da sua casa. Eu até trago conteúdos aqui nesse canal sobre isso. Eu realmente amo, mas isso não pode ser, na minha opinião, uma responsabilidade só sobre a mulher. A gente divide as coisas da casa, não divide? Então, a responsabilidade pelo cuidado com o lar também é de outras pessoas. A gente pode dividir tarefas. A mulher não pode ser sobrecarregada. É isso o que eu acredito. Se alguém fica sobrecarregado, essa pessoa ela vai encontrar dificuldades em diversos âmbitos. E ainda em relação a filhos, a ter muitos filhos ou não, tem a questão de que se você cresceu nos anos 80, anos 90, você já deve ter ouvido que você precisa ser independente, então a gente sonha com um emprego massa, com um trabalho legal, com viajar muito, aproveitar coisas da vida. E filho vai atrapalhar isso? Não. Mas muda, claro que muda. Então, muitas vezes as pessoas estão adiando porque querem viver outras coisas antes, né? Só que quando você acaba adiando, tem o relógio biológico ali chamando, falando, olha, daqui a pouco não dá mais tempo. E daí, com certeza, diminui a quantidade de filhos também. Bom, a verdade é que a gente vive numa sociedade cada vez mais rápida e com muita informação, e as coisas vão se transformando, vão mudando, e essa agora é a nossa realidade. Agora eu te convido a deixar seu comentário aqui abaixo me contando o que você acha sobre isso. Você percebe que as pessoas estão tendo menos filhos, ou você acha que agora está tendo um movimento de aumentar a quantidade de filhos? O que você percebe aí dentro da tua realidade? Me conta que eu quero muito saber, porque eu vejo algumas pessoas falando de voltar a ter muitos filhos. E se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal para acompanhar novos vídeos. Aqui a gente fala sobre família, sobre a vida, sempre sob um contexto, e é um prazer te receber aqui. Obrigada por assistir até aqui e eu te vejo no próximo. Tchau!